Raniele Veloso, a gente está falando aí de acusação de ditadura para cá, ditadura para lá. Quem agora cada vez mais está consolidando uma ditadura aberta é a Venezuela, com o Nicolás Maduro, que já controla, aliás, já há algum tempo já controlava a força do exército, controlava a justiça, que está provado nessa última decisão. Não precisa mostrar atas e o presidente é Maduro e ninguém tem nada a ver com isso. Exato, eles reafirmaram mais uma vez, dessa vez, pelo Tribunal Supremo de Justiça, que é a Suprema Corte da Venezuela. Eles impuseram sigilo sobre o resultado das eleições, sobre as atas tão esperadas, que o próprio Maduro havia se comprometido em divulgá-las, mas como a própria Suprema Corte de lá decretou esse sigilo, e a gente sabe que ele é quem comanda a Suprema Corte, então, portanto, Maduro não vai entregar as atas, reafirmou a vitória, e agora a comunidade internacional está ali de olhos abertos, já se manifestaram contra esse resultado, como, por exemplo, o presidente do Chile, Boric, também Lacalle Pou do Uruguai, e o presidente Lula, publicamente, ele ainda não se manifestou, mas tanto o seu assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim, como o próprio Itamaraty, já reafirmaram que sem a divulgação dessas atas não há como reconhecer a vitória de Maduro nas eleições da Venezuela. E nos próximos dias, pode ser que seja hoje, amanhã, Lula deve ter uma nova reunião com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, uma vez que o México, que está ali mais tendencioso realmente para o lado de Maduro, de acordo com a minha própria fonte lá do México, eles têm, de fato, essa proximidade, não vai mais estar ali nessa frente que o Brasil estava fazendo, junto com esses países que poderiam ser interlocutores. Mas Lula deve sim se manifestar depois dessa conversa com Gustavo Petro. No final das contas, a relação do Brasil com a Venezuela não pode ser interrompida, mesmo a ditadura escancarada do Maduro. Vai ser tipo os americanos já fazem, por exemplo, com a Arábia Saudita, que é de conhecimento de todo mundo que é a ditadura, mas há interesses comerciais. Nesse ponto aí, é mais importante que se busque algum tipo de convivência com a Venezuela do que romper relações. Não é isso, professor? Exatamente, Amadeu. Você tem de manter canais de comunicação. Inclusive, o Brasil representa a Argentina. É bom lembrar, né? O Brasil representa a Argentina. Não é questão de romper relações, é a pior saída. Inclusive, o Brasil e tantos outros países, o relacionamento se dá entre estados e não entre governos. Então, o Brasil tem relação com a Coreia do Norte. Significa o Brasil e dezenas e dezenas de países. Que esses todos os países e o Brasil simpatiza com o regime político da Coreia do Norte? É evidente que não. Né? E com a Venezuela, nós temos uma fronteira de 2.000 quilômetros e temos negociações no campo comercial, de exportação e de importação. E é um interesse estratégico. O Brasil entende que a América do Sul é a sua região preferencial, onde que nós possamos, Brasil, termos uma negociação e de diálogo com os nossos vizinhos. Alguns não são vizinhos, como o Chile e o Equador, mas com todos os países aqui da América do Sul. Por isso que o Brasil e a Colômbia estão agindo corretamente. É possível, e ele vai ficar nesse governo ainda, não porque ele foi supostamente eleito de forma fácil, então até janeiro ter tempo para negociação. Se ele vai agravar ainda mais a ditadura, esse é um problema do Maduro. Agora, o Brasil, que pensam no que sofre o povo venezuelano, é buscar encontrar um caminho político de conciliação, que não vai ser fácil, mas é esse o papel. E mostra todas as reações até agora que o Brasil estava absolutamente correto no trato com a Venezuela. As atas nunca mais vão aparecer, grande parte das atas sequer existem. São atas falsas, né? Nunca existiram concretamente. Eles apresentaram o resultado pré-fabricado e de maioria absoluta de votos,
né? Sempre acima de 50%. As ditaduras sempre fizeram isso, algumas chegaram a ter 104% de votos, algumas ditaduras um pouco apressadas nos seus resultados. Então, é assim que funciona. O Brasil está correto. Seguirá uma grande fraude, como é a fraude à eleição na Rússia, a fraude à eleição, me ajuda, França? Na Coreia, não, isso, Hungria, aquela que o Bolsonaro visitou a embaixada? Foi da Hungria, A Hungria, mas tem Turquia, há vários países, e o que falou aí alto foi realmente os interesses financeiros, econômicos do Brasil. Ranieri, vamos fechar.